Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui no Conectando com Vilce Barbieri, onde eu sempre procuro trazer conteúdos de muita qualidade, profissionais que realmente têm autoridade no assunto. E hoje, gente, eu estou sendo recebida aqui na cafeteria Xerimbão, em Itapuã, Vila Velha, para um bate-papo super incrível, um assunto que realmente hoje, assim, todo mundo quer saber um pouco mais, e com um profissional super qualificado, Dr. Sidney Gomes, que é psicanalista, né, doutor Sidney? Seja bem-vindo. Gratidão por aceitar o nosso convite para a gente poder estar falando um pouco sobre inteligência emocional, né? Que é um assunto muito importante, sobre esse momento que a gente está vivendo aí, o quanto é importante a saúde mental. Então, gratidão por aceitar o convite. E se apresente, quem é o doutor Sidney Gomes? Vilce, primeiramente nós que te agradecemos por nos prestigiar, né, por estar aqui com a gente. E é um prazer recebê-los aqui, sempre um prazer. Eu sou psicanalista clínico, já tem alguns anos que eu atuo na área. Antes da pandemia eu atendia presencialmente, vim para Vitória, para Vila Velha, não tem 2 anos ainda que eu moro aqui em Vila Velha. Vim para montar consultório físico, montei consultório físico, tive consultório físico do lado do Hospital Praia da Costa, fiquei 1 ano ali do lado do Hospital Praia da Costa. Mas eu percebi que o público mesmo era o online. Depois da pandemia, o público online aumentou de uma forma muito grande, foi uma explosão. E é importante quando a gente fala de assunto assim, né, que eu convidei o doutor para estar falando exatamente sobre saúde mental, porque a gente vive um momento, com certeza, né? Quantos anos que o doutor atua nessa área de psicanálise? A psicanálise já faz alguns anos. Eu trabalho com pessoas, já tem 25 anos. Sempre com pessoas. Psicanálise mesmo, na verdade eu sou geógrafo de formação e psicanálise não é formação, psicanálise é especialização. E eu precisei da psicanálise, foi aí que eu me encantei com a psicanálise, me especializei e aí você faz pós-graduação, especialização, então já tem alguns anos que eu estou na área aí. Doutor, com certeza você falou uma coisa interessante, né, que essa formação é uma especialização em pessoas. E nesse novo, não vamos nem falar novo momento, porque com certeza as pessoas vão mudando conforme o tempo, mas nós estamos passando, que acho que a gente nem pode falar que passamos, um momento assim, realmente muito atípico, que foi a pandemia, né? De 2020 para hoje, o que o doutor fala da mudança de comportamento das pessoas? Claro que foi algo que ninguém esperava, nunca foi esperado uma pandemia. Eu falo até por experiência própria, porque a gente estava assim, vai passar, a gente achava que era algo que ia passar em 1 semana, foi algo inesperado, algo que ninguém gosta, que fugiu totalmente ao nosso controle, que era algo que não dependia da gente. Falo por experiência própria, porque vai passar em 1 semana, não passou, vai passar em 2, não passou. E mentalmente, claro, a gente sabe tudo que cada um viveu. Mas o doutor, como especialista no assunto, pode falar no geral. Qual foi essa mudança que o senhor viu nas pessoas nesse tempo? Porque na contramão de muita coisa no comércio, provavelmente no seu negócio aumentou muito a quantidade de pessoas buscando, né? Enquanto alguns comércios estavam aí fechados, a gente sabia que a gente estava precisando do senhor. O que o senhor fala nesse momento, de 2020 para cá? Qual foi a mudança, né? Até a gente chegar hoje, o trabalho que o doutor desenvolve, qual foi a mudança? O que o senhor fala, assim? Como que foi perceber essa mudança nas pessoas? Vilce, é muito curioso você falar dessa forma, porque tem a alusão que nós saímos da pandemia, né? Quando na verdade a gente ainda está na pandemia, né? Fala-se, né, que nós acabamos a pandemia, estamos num período pós-pandêmico, quando na verdade não é realidade. Nós ainda estamos enfrentando a pandemia, só que ela está sob controle. O que aconteceu? Ninguém estava preparado para essa pandemia. Nenhum de nós estávamos preparados. Eu me lembro que eu voltei de uma viagem em 2020 de Manaus, e quando eu desembarquei do aeroporto, tudo se fechou, mas foi assim uma coisa automática. Estava tudo fechando, foi assustador. Eu morava em Paraty ainda, voltamos para Paraty e dali nós começamos a perceber que o nível das pessoas, do emocional das pessoas começou a despencar de uma maneira absurda. As pessoas já não tinham mais controle das suas emoções.
Foi aí que eu notei que começou a crescer muito a procura pelo trabalho, né, de saúde emocional. Mas logo no início, porque foi logo no início que o doutor percebeu que as pessoas procuraram isso? Porque eu vou falar sempre por mim, eu acho que é muito legal como experiência. Porque eu tinha tanta esperança de que, é uma semana, é 2. Não é isso tudo que estão falando. Porque, infelizmente, ainda existiu muito essa questão, né, que as pessoas confundem muito, a questão política, questão econômica. Não é isso tudo que as pessoas estão falando. Eu sempre tive muito cuidado, realmente, desde o início, eu me preveni de todas as maneiras que eu podia. Mas foi logo no início que o doutor percebeu que as pessoas procuraram ajuda exatamente, de repente, por saber que não tinham controle da situação. Logo no início, o senhor já percebeu essa procura? Não. As pessoas demoraram um tempo ainda, viu-se? Foi logo depois de uns 6 meses que eu percebi que as pessoas começaram a procurar. As pessoas até então não entendiam o que estava acontecendo. Na verdade, nem os especialistas entendiam o que estava acontecendo, porque é algo novo, inusitado. Na verdade, não foi a primeira pandemia. Nós já tivemos outras pandemias aí, globais, já tiveram catástrofes tão próximas quanto essa que aconteceu. Mas esse vírus, essa onda maléfica, foi diferente, foi uma coisa diferente, que veio realmente sem ninguém esperar, e de uma hora para outra. Então, houve um tempo para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Foi mais ou menos uns 6 meses que começou a carga, né, a lista de espera para falar comigo. O doutor Sidney, eu preciso. Hoje eu percebo que está mais balanceado. Tem ainda alta procura, mas está mais balanceado, porque as pessoas começaram a entender o que é a pandemia, como se prevenir, a importância da vacina. Agora é interessante, tem uma coisa que me veio agora à cabeça aqui, que eu lembro, não sei se o doutor vai lembrar, que logo no início da pandemia, acho que 1 mês, 2, tinha um aplicativo que a gente entrava e a gente via outra pessoa. Não sei se o doutor chegou. Eu sei que, tipo assim, aí a gente não falava, a gente mostrava a plaquinha, vai passar, se puder, fique em casa. E era algo que eu moro com meu filho, era só meu filho em casa e a gente ficou mesmo. Sim. Aquilo era algo que nos aproximava do outro. E era um pro outro, falando lá não sei de onde, a gente não sabia de onde era a pessoa. Vai passar, fique em casa, se puder, fique em casa. Só plaquinhas, e no silêncio. E eu me imagino assim, né? Não vou falar que é um privilégio, porque a gente consegue controlar, mas não tive a honra de conhecê-lo, porque eu falo que, com certeza, eu sou mais uma das pessoas que mereciam ter os cuidados do doutor. Mas isso é algo que eu penso assim, que a gente estava em casa, aquela solidão, porque a solidão, eu que sou totalmente sinestésica, eu tenho necessidade de abraço, eu tenho necessidade de toque. Então, tem gente que não gosta tanto, mas eu tenho essa necessidade e sei o que foi. Agora, qual foi o impacto dessa questão desse distanciamento, dessa solidão que o senhor, doutor, percebe assim, que mudou as pessoas, né? A procurar, beleza, porque a gente perdeu o controle, a gente não tinha o controle da situação, e isso, para muitas pessoas, é realmente de tirar um pouco do plomo. E qual foi essa mudança e a importância da inteligência emocional? Porque acho que as pessoas, quando buscam o trabalho do doutor, é realmente para ter essa inteligência emocional, para cuidar da saúde mental, não seria isso? Uhum. Qual a relação que o doutor faz sobre isso? Essa primeira parte que você falou da plaquinha, algo muito curioso. Eu fiquei muito curioso lá no começo, quando eu comecei a ver essas plaquinhas, porque eu comecei a analisar que as pessoas começaram a criar estratégias para se sobressair dos seus traumas internos, dos seus conflitos internos. Então a plaquinha nada mais era do que socorro. Eu estou aqui, olha para mim, eu te amo, você é importante. Então a plaquinha passou a ser algo, uma comunicação entre pessoas. Que todos nós passamos por isso, né? Eu também fiquei mais 2 anos, né, isolado, completamente fechado. Todos nós passamos por esse período. Agora, as pessoas, elas entraram numa crise interna tão grande, mas tão grande, que elas perderam realmente o domínio das suas emoções. A grande maioria das pessoas perderam o domínio das suas emoções. Elas não conseguiam mais administrar as suas emoções internas. É aí que quebra a questão da inteligência emocional. Porque a inteligência emocional é quando você domina as suas emoções. Quando você sabe dominar as suas emoções e direcioná-las de acordo com o que é preciso para você, de acordo com o que você quer para você, e não ser dominados por elas. E aí que entra a psicanálise, que a gente estuda inconsciente.
Tá? Quantos e quantos casos de pessoas que chegaram até a mim, de pessoas que perderam completamente o equilíbrio. Ainda ontem, eu consultei uma senhora no horário dela comigo, e ela me disse: Dr. Sidney, eu estou numa felicidade tão grande, porque eu estou conseguindo retomar minha vida. E eu estou conseguindo enxergar os pontos da minha vida, retomando a minha inteligência emocional. E eu comecei a perceber que era isso mesmo, porque ela não sabia, na verdade. Porque a pessoa, quando ela perde a direção, ela não entende o que é inteligência emocional. Quase ninguém sabe o que é inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É o domínio sobre as suas emoções. Sim. Grande parte das pessoas não sabe o que é isso, que é o domínio sobre as suas emoções. E essa senhora perdeu completamente o domínio. Pelo medo, pelo desespero, pela aflição econômica, né, falência, né? E ela percebeu que ela estava retomando a vida dela. Está acontecendo isso hoje. As pessoas estão voltando a ter controle das suas próprias vidas, das suas próprias emoções. Aí enriquece a inteligência emocional. E nós sabemos que, né, a primeira coisa que, quando se fala de saúde mental, é fato isso que a gente está vendo aí nas matérias, que policial perdendo controle, policial matando policial, as pessoas no trânsito com muito menos paciência do que tinha, porque por mais que as pessoas estejam retomando, a maioria das pessoas às vezes não tem nem esse cuidado, né, de procurar saber. Nas escolas se fala muito isso, porque essa é uma geração, eu acredito, o doutor que vai falar, que essa geração que nasceu principalmente de 2020 para cá, foram bebês que tiveram poucos contatos com outras pessoas. Eu tenho um filho que hoje é adolescente, mas tipo assim, imagina ter um adolescente em casa 100% vetado do convívio com os amigos. Na adolescência, com certeza, isso fez uma diferença muito grande. Para os bebês mesmo, as crianças que nasceram, fez uma diferença muito grande. E o índice de depressão, que a gente sabe que aumentou, não é isso? O doutor hoje é procurado, mais buscado por pessoas nesse nível, na questão da depressão. Muitos casais se separaram, porque vamos voltar para casa, vamos ficar em casa e vamos ter que aguentar um outro, não tem jeito. Né? Então foi muita coisa que com certeza impactou em tudo. O doutor hoje, como trabalha com psicanálise em geral, tem a atender a crianças, adolescentes, idosos, enfim, todos. Por exemplo, no adolescente, qual o tempo que o doutor acha que a gente vai demorar para a gente, claro, com a ajuda sempre de um especialista, para a gente poder retomar isso aí, para o adolescente entender que realmente a vida voltou ao normal, porque não voltou ao normal. Acho que o novo normal, que é o que a gente tem que se adaptar hoje, é importante falar sobre isso, né? O doutor muito bem falou que, tipo assim, do jeito que eu falei, deu uma alusão de que acabou a pandemia. A gente sabe que não acabou. Hoje tem um controle. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu assisti dias atrás um vídeo de alguém de fora, enfim, tá viralizando, falando que nós vamos ter uma nova pandemia. E aí milhões de comentários de pessoas com medo e tal. E eu acredito também que deve ter ficado muito isso. As pessoas começaram a ter medo de morrer. Então hoje tudo que fala é muito grande, né? Então tem aquela situação. O tempo que o doutor acha que a gente vai demorar, principalmente para os adolescentes, para a gente poder inserir que foi um caso, um fato, óbvio, um fato que aconteceu. Qual o tempo e como que a gente pode fazer isso hoje para uma saúde mental de um adolescente, como exemplo, tá? Adolescentes, vamos lá. É um desafio? É um desafio? É um desafio, viu? Eu costumo dizer que na saúde mental nada é conclusivo. Tudo tem que administrar, tudo tem que analisar e investigar. Não existe conclusão para isso. Não existe resposta para isso. Não tem como prever. O que a gente sabe hoje é que o prejuízo foi catastrófico. Foi algo realmente muito grande. Mas não tem como prever. Isso não dá para prever. Tem que ser analisado, acompanhado. E os adolescentes, os pais que percebem de adolescentes que fogem do padrão de controle de comportamento, buscar ajuda, né? Tem uma gama de psicólogos aí que atuam comportamental, né? Correr, procurar ajuda, não deixar, porque o adolescente é como criança, ele ainda está em fase de formação. Então imagina um adolescente passar por esse período de pandemia com todas essas informações e desinformações, que teve tanta mentira no meio disso e tanta coisa que não é verdadeira.
que virou um bombardeio na cabeça do adolescente. E ele ainda está em fase de formação. Então, os pais que percebem que o filho foge do parâmetro do padrão normal, buscar ajuda emocional. Precisa de procurar ajuda na saúde mental. É importante que os pais precisam estar muito bem estruturados para isso, né? Sim. E a questão da informação, principalmente, porque é um desafio a gente ter que aceitar que a gente precisa de ajuda. Doutor Sidney, vamos tomar um café, a gente já retoma? Vamos tomar um cafezinho, a gente já volta, não é isso? Restaurante temático da Heineken dentro do aeroporto de Vitória e que você pode conhecê-lo mesmo se não estiver embarcando? O Living Heineken tem o seu funcionamento 7 dias por semana, 24 horas por dia. No cardápio, as opções são bem variadas. Tem petiscos, pratos principais, saladas, hambúrgueres. A gente começou com uma porção de pastelzinho frito. Esse aqui é o misto que vem com queijo e carne, acompanhado de um delicioso vinagrete. Inclusive, foi ele que deu o toque especial aqui. Um clássico que não tem erro, né, povo? Sequinho, crocante e bem recheado. Uma pausa pro melhor chopp que estava estupidamente gelado. Agora é hora dos principais e aqui você pode utilizar o nosso queridinho Duo Gourmet. Que você já sabe, né? Na compra de um prato você ganha outro. Jackson pediu um filé à parmegiana que ele é apaixonado, acompanha fritas e arroz, e eu fui de medalhão de mignon ao molho mostarda. E vocês não vão acreditar, economizamos R$ 136 ao final dessa conta. E você que ainda não assinou o Duo utilizando o nosso cupom Viver de Comida 50, tá perdendo a chance de conhecer lugares e economizar. Estamos de volta, não é isso? E claro, a gente parou para um cafezinho porque nós estamos aqui na cafeteria Xerimbom, em Itapuã, Vila Velha, gente, um lugar super aconchegante, um cardápio incrível, um acolhimento assim espetacular. Quero convidar vocês a virem conhecer porque nós estamos aqui, já tomamos o nosso café, um pãozinho de queijo e muita variedade temos por aqui. Por quê? Para a gente falar de saúde mental, de inteligência emocional, a gente tem que estar bem, né? E café sempre acompanha isso aí. Então, doutor Sidney, como nós estávamos falando da questão da importância dos pais aceitarem, principalmente aceitarem que os filhos precisam de ajuda, os pais aceitarem que tem que se conhecer, que eu acho que a questão do autoconhecimento é a palavra-chave nisso tudo aí que a gente está falando. E temos uma gama aí que é muito importante, que também eu acho que como todos sofreram, mas talvez até um pouquinho mais, que são os idosos. Porque o convívio, né, acho que na terceira idade, que a pessoa que ainda é saudável, que tem um convívio, que os idosos que iam para uma pracinha, que jogava dominó, tudo aquilo ali, de repente, enclausurado em casa, isso deve ter sido também, como o doutor disse, catastrófico, mas a pessoa que já passou um pouquinho mais da idade, que quer dizer, está achando que está naquele momento, e o medo, porque a pessoa acha que, né, que a gente sabia que era se falado que é muito mais perigoso, era muito mais letal a doença nos idosos. O que o doutor fala como que foi, como que é, para essa pessoa, para essas pessoas da terceira idade conviver com isso, porque o doutor atende a maioria dos seus pacientes, não é isso? São pessoas de terceira idade. E como que é esse cuidado e como que foi receber essas pessoas? Eu adoro essa... Gente, agora, parênteses, eu adoro a risada dele, gente. Siga no Instagram, como que é o Instagram? Sidney.pse. Sidney.pse. Siga no Instagram, porque assim eu me divirto, além de muito conhecimento, esse alto astral que ele passa lá é incrível. Desculpa, mas eu precisava. Obrigado. Olha, eu vi o seu trabalho com idosos tem 25 anos. Eu amo, simplesmente amo. Os idosos, algumas pessoas dizem que eles se assemelham com crianças. Discordo 100%. Mas eu discordo mesmo. Nossa, realmente, eu sempre ouvi isso. Discordo. Eu acho um absurdo dizer que um idoso parece uma criança. Eu estou caminhando para idoso. Estou próximo disso. Exagerado também. Estou próximo disso. E se alguém disser que eu sou parecido com uma criança, eu vou ficar parecido. Eu não vou gostar muito. O que confunde muitas pessoas é a questão do Alzheimer. Que aí sim, aí a questão volta literalmente a ser uma... Tem minha avó está com 92 anos hoje e é literalmente uma criança. Não sabe mais nada, não conhece mais ninguém, não tem mais. Mas para o idoso passar esse período pandêmico, ou está passando ainda esse período pandêmico, foi uma prisão, né? E um sofrimento interno muito grande. Porque a gente vê que existem muitos viúvos, né? Tem muitas pessoas que moram sós. Imagina uma pessoa de 70, 80 anos que mora só num apartamento, que não pode ir
na padaria comprar pão. O que acontece dentro dessa pessoa? Essa pessoa se apodrece de dentro para fora. Ela começa a morrer de dentro para fora. E aquela situação, eu tenho mesmo uma avó de consideração do meu filho, né? A madrinha e o padrinho, e são assim, ele tem hoje 75 anos, ela tem 72, mas moram cada um em suas casas, apaixonado pelos netos, e simplesmente de uma hora para outra não pode mais ver. E ficou ela na casa dela, ele na casa dele. Hoje a gente ainda tem, né, graças a Deus, menos mal, a questão do vídeo, que todos os dias estavam se vendo em vídeos. E realmente eu vou falar que não saíram os mesmos. O senhor deve ter muitos casos assim. E essa questão de isolamento, não sei também, o doutor vai falar para mim, que nem todo mundo tem acesso a essa informação da importância de ter um acompanhamento de um especialista, né? E como que foi? Como que essas pessoas chegaram no doutor, assim, através deles, os filhos que procuraram? Como que é? Os idosos, hoje em dia, eles estão diferentes. Eles não são mais da época da minha avó, com 92 anos. Dependentes? Não, eles estão mais tecnológicos. Eu tenho pacientes hoje com 85 anos que está lá no TikTok, que está no Instagram, que está no Facebook, que tem uma vida tecnológica. Então, isso facilitou. Mas é claro que nem todos têm essa facilidade. Minha mãe não tem isso, minha mãe está com 70 anos, mas a minha mãe não é tão tecnológica. Ela tem o Facebook dela, mas ela não é tão tecnológica. Ela tem uma certa dificuldade, percebe-se que ela tem uma certa dificuldade para isso, né? Então, para esses idosos que têm essa dificuldade, é essencial que a família fique muito atenta. Tome muito cuidado, né? E uma coisa curiosa que aconteceu também foi que a maioria dos idosos que eu atendo hoje apareceu depois da rede social. Depois da pandemia, na verdade, é que eu comecei a colocar vídeos, comecei a falar um pouco mais, como que eu gostei muito de aparecer. Sorte minha, então, de ter aceitado o convite. Então, através disso, começaram a vir outros idosos, porque a neta viu, porque o sobrinho viu, porque o filho viu, né? E falou, mamãe, papai, olha que interessante, que curioso, né? Tem alguém lá que trabalha somente com idosos, né? Mais com idosos. Então, surgiu uma gama de pacientes através desse canal. Interessante, né? Porque talvez por causa do canal, eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar, a questão do pertencimento. É muito legal a pessoa saber que ela está num lugar ladeado de pessoas que compartilham dos mesmos valores, né? Então eu sempre defendo, você sabe que eu defendo muito essa bandeira. Então talvez você nichou o seu negócio para isso e isso naturalmente atrai pessoas, né, mais idosas, porque não, ele entende a minha linguagem. Né, talvez seja isso. Pelo que o doutor falou agora, é isso que eu consegui entender. Agora, e como que é receber? Como que é? Você hoje é nichado? Você só atende idosos? Não. Né, meu público maior são idosos. Mas eu tenho um adolescente hoje, mas variados, né? Mas a maioria mesmo são idosos. Não sei por que isso, mas então, eu acho que faz sentido isso. Porque, de repente, se eu tiver que indicar um psicanalista para minha mãe, peraí, deixa eu indicar alguém que realmente tenha o domínio maior sobre isso. Então, é a questão do pertencimento, né? Eu acho que é afinidade, nem é domínio. Eu acho que é mais afinidade. Como eu tenho muita afinidade com o idoso, talvez seja isso. Já ficou mais como uma característica, né? Que um fala para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro e por aí vai. Né? E os casos? Conta, né? Se o doutor puder, é claro. Contar alguns casos, assim, que de repente que aconteceu alguma coisa inusitada ou de superação, que eu acho muito importante, que às vezes, né, a pessoa quando vem procurar porque está buscando ajuda. Algum caso que aconteceu, assim, se o doutor puder contar, para que possa inspirar quem está nos assistindo agora. Tem muitos. Tem muitos, mas vamos escolher aqui. Ou então vamos ficar aqui mais umas 2, 3 horas batendo papo e tomando café. Tem muitos casos, mas tem um caso em específico, não vou dizer um caso, vou dizer alguns casos, porque já aconteceram algumas vezes, de pessoas me procurarem por extrema carência. Por exemplo, vê um vídeo lá na internet, acha a figura interessante, de repente fala bem, né? Se identificou com aquela figura. E a pessoa liga não, ela nunca disponibiliza telefone. Manda um e-mail, entra num site lá e entra em contato comigo e marca um horário. E de repente eu percebo que aquele paciente, ele começa a deixar de ser um paciente. Ele começa a ser um amigo. Mas eu percebo isso. A pessoa não percebe isso.
Aí começa a ligar durante o dia, começa a mandar mensagem durante o dia. E em alguns casos, a pessoa até se irrita porque eu não respondo. E realmente eu não respondo porque eu não consigo. Trabalho aqui na loja, trabalho no consultório, tem outras coisas, né? Então, é tudo hora marcada. Então, existe mesmo essa confusão que Freud chama de transferência. O processo de transferência. A pessoa, ela se encanta pelo outro, pela figura do outro, mas aquela figura está preenchendo algo dentro dela. Isso é muito comum acontecer. Senhoras se apaixonarem pelo psicanalista, né? Não é só comigo. Isso acontece com uma gama de amigos, de colegas, né, de profissão. Isso é muito comum. É porque, na verdade, a pessoa acha que se abre, se entrega, né? E aquela... Confunde, né? Gente, eu já tive psicanalista, nunca me apaixonei por psicanalista, não. Mas é porque eu acho que só tive mulher também. Nada contra, mas é interessante isso aí, essa questão da transferência e do inconsciente, né? Porque a psicanálise é nada mais do que isso aí, trata o inconsciente da pessoa. E às vezes é muito complicado a pessoa entender que tem essa carência. Exatamente. Não é? Exatamente. Ninguém quer estar nessa condição. E como que é lidar com isso? Pode acontecer que, por exemplo, a pessoa reclama que o doutor não responde. Isso gera conflito, na verdade, a pessoa não entendeu que fez essa transferência, né, de carência e deixa de repente começar a vê-lo como psicanalista e você pode perder um cliente, paciente por causa disso. Como que é lidar com isso? Viu-se, tem que ter um jogo de cintura muito grande. Eu vou te contar um caso que aconteceu, não faz muito tempo, faz pouco tempo. De uma paciente fora do estado, longe daqui. Ela descobriu meu endereço, ela descobriu minha loja, ela descobriu tudo sobre a minha vida. E começou a mandar presentes. Toda semana presentes e mais presentes. E eu comecei a ficar muito preocupado com isso. E aí eu telefonei e disse, olha, eu não posso mais receber presentes. Não dá. Não, eu sempre no final da frase, eu digo um respeitoso abraço. Isso é de praxe, isso é desde sempre, a vida toda, um respeitoso abraço. E tanto eu escrevo quanto eu falo no final da sessão, um respeitoso abraço. E essa pessoa não aceitava o respeitoso abraço. Ela dizia, eu não quero um respeitoso abraço, eu quero um abraço. E ela disse que viria aqui. Quando eu disse que isso não ocorreria, que isso não aconteceria, eu passei a ser a pior pessoa do mundo. Houve uma reversão, né? Aí toda a admiração, todo o respeito, toda, né, a empatia se tornou num ódio mortal. Claro que o profissional ele tem que saber conduzir essas situações, saber sair com elegância sem causar dano, né? Maiores danos, né? Porque já está todo, né, uma situação bem complicada. Sair da situação com muita elegância e muito profissionalismo. E eu consegui realmente sair disso, né? Então, não tem mais rede social. Quando percebe-se que entra nessa questão, a primeira coisa, comunicar a associação, né, que eu pertenço. Todos os psicanalistas fazem isso. Comunica a associação que pertence, consulta outros profissionais, né? Nós somos analisados também, supervisionados. Leva para a supervisão, né? A gente estuda o caso e a orientação é a seguinte, bloqueia, sai com elegância, com profissionalismo e não aceite mais, né? Mas quando isso acontece, em alguns casos, você se torna um inimigo mortal. Imagina, até eu falo que não como psicanalista, mas eu passei uma situação até parecida. Dr. Sidney, quero agradecer muito. Eu acho que a gente tem conteúdos aqui para outros encontros, para outros bate-papos, né? Porque é algo que a gente vai ter que levar para a vida essa questão dessa busca por inteligência emocional, cuidar da saúde mental, porque a gente pode até entrar em alguns tópicos específicos, como o doutor falou, hoje atende a maior parte dos seus pacientes são idosos, que é fantástico. Acho que cuidar de quem cuidou tanto da gente, acho que ainda tem todo esse trabalho social que é muito importante. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Gratidão pelo convite, né? Vamos deixar suas redes sociais aqui mais uma vez, para quem puder seguir. Sim. Sidney.psi no Instagram. Sigam, gente, porque vale a pena. E gratidão para vocês que estão aqui nos acompanhando e podem esperar que sempre vai ter conteúdos de muita qualidade. Vamos deixar a mensagem final aqui para a gente encerrar? Procurar hoje sempre saúde mental. Percebeu qualquer coisa errada dentro de você, procure por um profissional de saúde mental. Sempre vai ter um apto a te ajudar.